Senhor. Depois de tentar várias substituições, estamos aqui para, em obediência ao Senhor, para fazer aquilo que Deus colocou no meu coração. Estou muito feliz de estar aqui e poder trazer uma pequena porção da palavra. Eu confesso aos senhores e senhoras que para mim é difícil, porque é a primeira vez que eu faço. E é engraçado que todo ministério, eu tô com muita coisa na cabeça que Deus está me dando e vamos botando para fora isso aí. Como Maiara falou, né? Falou de Moisés, ela estava lendo um pedaço ali de Moisés. Todo ministério tem um começo, né? Moisés subiu ao monte Sião para falar com Deus e falou com o Senhor face a face, e dali se iniciou o ministério dele. Já Saulo, ele tem um encontro com o Senhor, ele cai do seu cavalo e ele pergunta já ao Senhor, ele não quer nem saber o que é, o que queres que eu faça? E dali inicia o ministério dele. Eu hoje vou trazer uma palavra que se encontra em 1 Reis de 17, dos versículos 17 ao 10. Dos versículos 17 ao 10. E eu me identifiquei muito com essa palavra. Quando me veio essa palavra, eu me identifiquei demais com essa palavra, porque dentro desse texto e desse contexto eu sou um pouco de Elias também, porque eu fugi disso aqui durante 8 anos. Que eu fugi disso aqui. Ontem teve culto de ação de graças aqui. Pode sentar. Ontem teve culto de ação de graças aqui. E Deus usou aquele, eu não sei o nome dele. Deus usou o irmão poderosamente para mim aqui. E essa semana, quando eu dei o ok para o pastor Alex, eu abri uma porta tão grande que eu estou sendo desde o dia que eu falei sim para ele, eu estou sendo assim, as coisas com Deus está até com eu nem preguei ainda, eu já fui convidado para pregar de novo. Entendeu? Então, por que eu estou falando isso aqui? Porque eu estou em obediência aqui. E pastor Alex, quando veio de Campos, um certo dia ele me procurou, né? Me procurou não, nós estávamos num culto lá em casa, e pastor Alex me falou de uma coisa que Deus estava querendo fazer. Aí eu falei, pô Alex, vamos orar. E eu estou orando, esperando essa missionária Marta, com a visão de águia, falou a coisa certa, eu estou adiando. E hoje eu não vou adiar mais. Glória a Deus! Para você entender, Glória a Deus! E o Serginho, traz essa bolsa aqui. Muito obrigada, essa bolsa aí, Aleluia! Aleluia! É fiel! Glória! Eu não vou fazer aquilo que Deus não quer que eu faça. Deus de poder e glória! E eu trouxe aqui, como Eliseu, aquela capa de Elias serviu para Eliseu. Eu quero que você faça o que Deus botou no teu coração. Aleluia! Eu quero ser consagrado com esse óleo que vem de Israel. Eu quero
quero ser consagrado com a bandeira de Israel, porque eu sirvo ao Deus de Israel. Aleluia. Assim como o Eliseu ganhou aquela capa de Elias quando Elias subiu, eu quero ser consagrado, fazer o que Deus mandou fazer. Amém. Aleluia. Entenda isso, é o que Deus mandou fazer. Eu não procuro isso aqui não, tá? Eu não procuro. Quem me conhece sabe que eu não procuro isso aqui. Aleluia. Mas eu estou em obediência a Deus. Ontem eu fui para o culto da pastora Lene. Deus usou o pastor Danielzinho para mim. Ou então é vai ou não vai. Então vai. Muito obrigado. Tá bom? Glória a Deus. Aleluia. Glória. Glória a Deus, irmãos, para testificar a nossa fé, a fé do pastor Murta. Hoje eu falei até para a Priscila, prepara a toalha que eu vou ungir o Murtão hoje. Hoje eu vou consagrá-la pastor. Eu vou ungir ele. Aí ele disse, eu coloquei ele, já sabe, eu falei, não sabe, mas eu vou fazer o que Deus está mandando. Não é de hoje que Deus está mandando. Amém? Irmãos, vamos, coloca o Murtão no joelho. Eu quero chamar a Cátia aqui também no púlpito. Em nome de Jesus. Aleluia. É muito Oh Senhor, Tu és maravilhoso, Pai. Jesus amado e santo. Tu és um Deus soberano, Senhor. Oh, Espírito Santo. Irmãos, Aleluia. um homem. Pode ficar de joelho, Cátia? Rapidinho. Irmão, um homem, ele sempre tem uma esposa do seu lado, uma esposa que está sempre em companhia. Então hoje, na autoridade do nome do Senhor e pelas honras que Deus sempre merece, e a unção que já está sobre Murta é uma unção de pastor. Eita glória! Ele só quer que ele falou assim, meu filho, você unja ele a pastor, porque a minha unção já está sobre ele. Aleluia. E eu só estou aqui como um canal para Deus, para ungir Roberto Murta a pastor. Meu Deus. Meu Deus. Nossa delícia. Meu Jesus. E Aleluia. a sua companheira, Jesus amado. a Cátia Murta, a missionária do Senhor. Oh, santo, santo és o Deus eterno. Irmão, estenda suas mãos para cá, que a unção que está aí venha sobre essas vidas. E o nome de Deus venha ser exaltado, glorificado sobre a vida do Roberto Murta e a missionária Cátia Murta. Que Deus venha fazer o seu vontade. Coisa linda, Pai! Eu, autoridade, pastor, uso Roberto Murta a pastor Aleluia. das ovelhas do Senhor. Aleluia. E que ele venha ser abençoado para a honra e glória do Senhor, em nome de Deus. Devemos ver Cátia Murta, a missionária, companheira do pastor Murta, nessa caminhada. Eu abençoo este casal para a honra e glória do nosso soberano Deus. E assim seja a obra deles. Glória! E eu te levanto, Rabacô, para atacar como uma
Arabai, Kumbule, Arabalei. Deus, Espírito Santo. Obrigado. Deus, amor e bondade. Yandra Vashera Kobias, Yandra Shubias Kaya. Oh, receba a minha unção. E eu abachou canto de passa. Amado Deus, soberano eterno. E assim, Senhor, está os teus servos para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. E as palavras do nosso Deus. Aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. Obrigado. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ah, o Senhor é soberano. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome. Glória a Deus. Seja o teu nome, Jesus. Forte. Aleluia. Forte. Obrigado, Deus, obrigado, Jesus amado. Senhor. Glória a Deus. Os irmãos, vamos voltar aqui para a palavra. Obediência em tudo. 1 Reis, capítulo 17, no versículo 1 ao 10. Aleluia. O meu óculos me embolou um pouco. É assim mesmo. Vou lavar lá. Tá com a frente. Tudo que se inicia dessa forma, já vai pegando que isso também faz parte da mensagem. Tudo que se inicia dessa forma, de joelho, 99,9% de chance de vitória. Tudo que você planeja, tudo que você for planejar para a tua vida, todas as atitudes que você tiver, em tudo, comece dessa forma, entregando ao Senhor. Igual eu fiz. Eu não me sinto capacitado para isso, mas quem capacita é o Senhor. Entendeu? Então eu teria que entregar isso ao Senhor. E é um propósito de Deus. Vamos lá. Eu vou ler aqui. Então Elias, o tisbita, que era morador de Gileade, disse a Acabe: vigie o Senhor Deus diante do qual eu estou, que não haverá chuva nestes anos e nem orvalho, segundo a minha palavra. E depois o Senhor veio a ele, dizendo: aparta-te daqui e vai para o oriente e te esconde no ribeiro de Querite. Repita comigo: Querite. Querite. Que está diante do Jordão. Beberás no ribeiro, e eu já ordenei aos corvos, repita comigo, corvos, Corvos. que ali te deem o sustento. E ele foi e fez conforme a palavra do Senhor, pois
pois se foi e se assentou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E aconteceu que, passando alguns dias, secou o ribeiro, porque não tinha chovido sobre a terra. E veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Sarepta de Sidom, ali... Nem isso não é porque está baixo, não, é porque eu não estou enxergando mesmo, não. Levanta-te e vai para Sarepta de Sidom, e ali morarás. Eis que tenho ordenado ali uma viúva que te sustente. Meu Deus, aleluia! Até aqui. Meus amigos, como eu falei, todo ministério, ele começa de uma forma. Acabei de falar aqui. Moisés iniciou seu ministério de uma forma. Ele subiu ao Monte Sião, e lá o Senhor teve um contato com Moisés para aquilo que seria o propósito da vida de Moisés acontecesse. Então, é aquela passagem que Deus se manifesta na sarça, Moisés chega para falar com Deus e Deus manda ele tirar a sandália. Na verdade, a sandália é uma simbologia da época dos egípcios, que os egípcios acreditavam que se você tirar, você para estar diante de uma divindade, você tem que tirar os seus sapatos, tem que ser descalço. Então, Deus tentou falar com ele da forma que ele entendia. E dali se iniciou o ministério dele. O ministério de Saulo também foi nesse caminho. Saulo era um grande perseguidor dos judeus daquela época. Saulo, que alguns falam Saulo, Paulo, mas você tem que entender, é até bom quem conhece, todo mundo sabe como é que é a farda da polícia, não sabe? Vamos dizer assim, para ficar mais fácil. O meu nome é Murta, não é Murtão. Se você chegar lá onde eu trabalho, lá no colégio da polícia, e perguntar assim: eu quero falar com o Roberto, ninguém vai saber, ninguém vai conhecer. Agora, se você falar: eu quero falar com o Murta, aí todo mundo vai conhecer, porque é o meu nome, é chamado, né, o nome de guerra. Então, Paulo, esse nome também nasceu disso, porque era um hábito dos romanos na época, você ter tipo um codinome. O nome não é esse, mas é como fosse isso aí, fosse um codinome, era o nome de guerra dele. Então Saulo, grande perseguidor aí dos judeus, ele também tem um encontro com o Senhor, e ele cai ao solo, e Jesus, né, tem um contato com ele, né? Quem é? Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo daquele ponto ali, ele já fala ao Senhor: o que queres que eu faça? Acho que é o fato da Bíblia mais impressionante relacionado a uma libertação de um homem, porque não tem oração, não tem entrega a nada, não tem cortar papelzinho e botar em determinado lugar, não tem nada disso. Ele toma uma atitude, ele toma aquela atitude, e dali ele já começa a seguir o Senhor. E Elias foi dessa forma. Elias surge do nada no cenário bíblico, né? Eu estava estudando, eu passei essa semana toda estudando. Elias, ele surge do nada no cenário bíblico. Elias, ele não tem uma nomenclatura de onde, por exemplo, ele venha.
Na Bíblia não fala da onde ele vem, tem, que ele vem de Tisbita, né? Mas da família dele. E não tem, na Bíblia não fala nada da família dele. Ele simplesmente aparece no cenário bíblico para fazer aquilo que Deus ordenou. E ele já nasce, o ministério dele já nasce, ele tendo que ir falar, né, diretamente para o rei. Ou seja, ele não teve meio caminho, ele não teve que, vamos para ser mais fácil, ele não teve que pregar na congregação, ele não teve que pegar, subir de trabalhador, presbítero, diácono, ele foi direto, Deus consagrou ele e ele foi direto falar com o Senhor. Então, existem certas coisas que a gente precisa entender. Quando Deus te coloca numa posição para que você fale diretamente com alguém que está precisando ouvir aquela palavra que você tem que ser direto naquilo. Faça igual Elias. Elias foi direto naquilo, profetizou que não haveria chuva naquele tempo, e realmente assim foi, segundo a palavra de Elias, e não choveu. Existe a referência bíblica lá em Tiago que diz que para que Elias, calma, eu estou um pouquinho nervoso, mas vai sair, vai sair, calma. Existe uma referência bíblica lá em Tiago 5,17 que diz que Elias orou primeiro ao Senhor. Elias orou ao Senhor e foi feito de acordo com aquilo que Elias orou. E esse período de tempo que Israel ficou sem chuva, de 3 anos, lá em Tiago está falando que foram 3 anos e 6 meses. Tudo por quê? Porque Elias foi levantado. Elias foi levantado numa época muito conturbada em Israel. Israel, no período do reinado de Acabe, que se casou com Jezebel, uma princesa estrangeira introduzida em Israel, de forma política, né? Israel estava passando por os reinos foram divididos, o reino do sul e o reino do norte, e Israel estava passando por um período muito bom relacionado à colheita, a essas coisas. Então naquela época era típico daquela época eles se unirem os reinos, né? Então ele se uniu com esse casamento com Jezabel, ela se uniu a Israel, e dali começou os problemas de Israel naquele período. Tanto é que o rei Acabe é considerado para Israel o pior rei de todos os tempos para Israel. Jezabel, através da sua malícia com o rei Acabe, ela conseguiu que ele introduzisse o culto a Baal em Israel, e aquilo era muito para Deus. Deus ficou irado com aquilo. Baal era o deus da fertilidade. Ela cultuava esse deus porque ele era o deus da fertilidade. Então, quando Eliseu vai dar essa sentença a Israel, que não vai chover durante um determinado, não cairá chuva nem orvalho, né? Porque ele não dá o tempo a Acabe. Quando ele dá essa sentença ao rei Acabe, ele estava querendo confrontar o profeta que Jezabel cultuava, que era tido como o deus da fertilidade na religião dela.
Acabe reinou por 22 anos em Israel. E Elias, o tisbita, né? A procedência geográfica dele era tisbita. Elias era muito conhecido. Elias era um homem desconhecido, de uma família desconhecida, e ele não vem de uma família sacerdotal. O que isso para a gente aqui pode somar alguma coisa? Não importa de onde você venha, não importa de onde você venha, Elias foi tirado do nada. Seja você quem for, a gente precisa, é aquilo que eu falei, seja você quem for, para a gente caminhar para algum lugar, para a gente que nossos planos dê certo alguma coisa, tem que começar daquela forma ali, de joelhos, porque mesmo Elias não sendo conhecido, não sendo uma pessoa conhecida no cenário bíblico, Deus levantou ele com grande poder para que ele pudesse falar aquilo diretamente para o rei, né? Era né? Ele foi bem ousado, né? Muito ousado. Ele já saiu para pregar lá no Gideão, né? Ele foi consagrado e foi para o Gideão, né? Vamos para os nossos dias aqui, né? E nesse percurso, Elias profetiza para o rei Acabe, e o que acontece? Assim foi feito de acordo com a palavra de Elias. A chuva, travou a chuva, parou o orvalho, porque não adianta também parar só a chuva, se não parasse o orvalho, porque o orvalho também faz germinar, entendeu? Então, travou foi tudo. E o rei Acabe ficou bem aborrecido, não só o rei Acabe, como Jezebel ficou bem aborrecida, querendo matar Elias. Tanto furioso, né, Martinha? Ele ficou furioso. Mas é assim mesmo, tem que ficar furioso mesmo. E o que acontece? Então Deus dá, quando entra aqui no versículo 2, depois Deus dá uma palavra ao Senhor, dizendo: aparta-te daqui e vai para o oriente e te esconde no ribeiro de Querite, está diante do Jordão. Elias, depois que sabe que Jezabel estava querendo matar ele de qualquer jeito, pela aquela sentença que ele deu e trouxe um prejuízo muito grande para Israel naquela época, Elias foge, o Senhor manda ele ir para o Querite, que está à frente ao Jordão, e Elias fica escondido lá por um determinado tempo, até que o Senhor manda que ele saísse. E nesse período que ele ficou no Querite, ele foi alimentado pelos corvos. E o que me chamou muito a atenção nesse texto foi em relação aos corvos. Aí eu comecei a estudar sobre os corvos, né? Eu estava vendo várias pregações, eu vi várias pregações, como de apoio mesmo, né? E poucas, assim, eu acho que 99% das pregações que eu vi, foram muitas, as pessoas não falavam do corvo. A maioria das pessoas não davam importância àquele corvo. E eu comecei aquilo me chamou a atenção. Não sei se foi de repente foi Deus que botou a minha atenção para ali, e eu resolvi dar uma olhada, né, dar uma estudada para saber por que esse corvo está aqui. E acabei encontrando bastante coisa bacana relacionada ao corvo. Mas com relação ao Querite, né, que era um afluente, passaram-se aquele tempo de seca, o rio começou a secar. E Elias recebe a outra mensagem de Deus, que ele saísse dali
né, que ele saísse dali e fosse para outro lugar. E é muito bacana quando a gente está num lugar pensando que é Jordão. Quando a gente está num lugar pensando que é Jordão, só que Jordão não tem a presença. E Deus foi muito claro com relação a isso. De repente você quer ser Jordão, porque tu está vendo que Jordão está crescendo. Pô, tu está vendo Jordão bonitão, né? Mas não é isso que Deus quer. Não é lá no Jordão. Jordão só tem tamanho. Mas Jordão tem casa, tem ar-condicionado. Jordão não tem goteira. Mas Jordão não tem a presença de Deus. Não importa estar em Jordão, sem a minha presença, de nada vai adiantar. Glória a Deus. Você precisa estar no Querite, porque no Querite a minha presença está aqui. E é através da minha presença que tudo vai. Aleluia! Glória a É a Deus. minha presença que importa. Não olha para o Jordão, porque Jordão é até bonito, é até bacana. Jordão, pô, a cadeira de Jordão é maravilhosa. Mas Querite está cheio da minha presença. E é a presença que importa para você. Aleluia! Esquece Jordão, deixa Jordão. Aleluia! Aí, Deus de maravilha. caramba, até vou até isso aqui que eu nem tô conseguindo ler isso aqui. Tô igual o Cátia. Cátia falava isso aqui. É desse jeito. É desse jeito. Mas vamos lá. Não esquenta não. Ó, o Senhor mandou te chamar para pregar em fevereiro. Já está eu tinha falado comigo ali, eu até esqueci. Porque eu estou muito focado nisso aqui. Mas o Senhor mandou chamar você para pregar em fevereiro. Não, tu tá acostumado, prega pra caramba. Vamos lá. Aí, vamos aqui. Tenha paciência, tá? Aleluia! Tenha paciência. Eu quando, né, Alex, meu amigo, lá no meu trabalho, quando chega o que a gente chama do recruta, que é uma pessoa nova de polícia, ele tem uma certa dificuldade. Pastora Letícia. Essa é a maravilha. Que benção. Então, lá no meu trabalho, quando chega uma pessoa nova, né, um policial novo, vamos dizer assim, ele tem uma certa dificuldade, ele tem medo de algumas coisas, entendeu? Tem lugares que ele fica assustado para ir. E é muito comum lá as pessoas falarem assim, pô, dá teu jeito, tu vai aprender com o tempo. Só que esse aprender com o tempo, o cara pode em um segundo estar morto. Então eu sempre tive o cuidado de, seja quem for, sempre ajudar. Tá com dificuldade, pode me chamar que eu vou aí, eu vou te ajudar. Às vezes aconteceu um caso que o policial prendeu uma pessoa ali perto do cemitério e ele nunca tinha prendido ninguém. Aí ele me chamou, pô, Mortão, ele já sabia que eu atendia, né? E os outros, pô, não todos, mas a grande maioria, não, se vira aí, meu irmão, vai aprendendo sozinho aí. Não tem aquela paciência de ensinar, né? Aí eu fui lá, orientei ele, vamos lá. Pô, caramba, eu nunca fui na delegacia. Falei, vamos lá, bom dia. Eu fiquei lá, eu ia sair 7 horas, acabei saindo 10 horas da manhã. Mas é aquilo. Vocês estão vendo eu aqui com essa, é a primeira vez, né, que eu estou fazendo isso aqui. Eu tenho uma certa dificuldade. Eu acho que o povo de Deus, ele peca muito e não tem esse lado, entendeu? De, pô, cara, o que tu tá precisando? Vamos ajudar. De que forma? Como é que tá aí? Ainda bem, graças a Deus, que aqui isso não acontece. Aqui é diferenciado a coisa.
Aqui nós nos falamos todo dia, nós nos ajudamos, e é isso que Deus quer. É isso que Deus quer. E isso provoca o ciúme, né? Isso provoca o ciúme. Porque Deus não quer ver união. Deus não quer que ninguém esteja unido, porque a união afasta o lobo, né? Quanto mais unido, mais força. Então o inimigo não gosta disso. Vai gostar? Vai gostar que o povo de Deus está unido? Nunca, nunca. Mas permaneçam unidos. É bacana isso, é bacana. No começo é assim mesmo, mas Deus tem propósitos para esse lugar muito grandes. Deus tem propósito nesse lugar. No começo é devagarzinho assim, tal, mas calma que a presença de Deus está aqui. Ontem Deus falou contigo, né? E realmente foi uma confirmação. Eu estava ligado aqui no que a Carmen falou, uma confirmação. Permanece firme, porque a presença de Deus está aqui e grandes coisas Deus vai fazer nesse lugar. Aleluia. E beberás do ribeiro, e já te ordenei que os corvos ali te sustente. E ele foi e fez conforme a palavra do Senhor, se assentou junto do Querite, que é diante do Jordão. E ali os corvos lhe traziam pão e carne. E aconteceu que, passando alguns dias, secou o ribeiro, porque não tinha chovido. E veio então a palavra do Senhor: levanta-te, vai para Sarepta de Sidom, e ali morarás. E eis que tenho ordenado ali uma viúva que te sustente. Uma viúva que te sustente. Deus me deu até essa parte aqui. Só até essa parte aqui. Entendeu? E Elias se levantou perante Acabe. Elias só se levantou, presta atenção nisso aqui. Elias só se levantou perante Acabe porque se prostrou diante do Deus de Israel primeiro. Então, toda problemática que tiver na nossa vida, que se levantar na nossa vida, primeiro, para que a gente vá de encontro a qualquer problema, aqui pode estar falando para alguém, mas aqui eu sei que isso não acontece também. Toda vez que a gente vai sair para alguma coisa, a gente tem que se prostrar, orar ao Senhor, ver a direção que o Senhor quer nos dar, e daí a gente ir. Entendeu? Na casa da viúva aconteceu um relato que foi o primeiro relato na Bíblia que fala sobre ressuscitar, né? Eu estava estudando, então Elias, quando ressuscita o filho da viúva, não tinha relato nenhum, né, sobre pessoas ressuscitarem. Elias foi o primeiro a Deus usar nessa situação, para você ver a importância desse homem no contexto bíblico. Deus deu uma unção, um poder muito grande a esse homem muito ousado, muito ousado. A história dele é maravilhosa, relacionada aos profetas de Baal, o confronto que ele tem no monte, ele desafia os profetas de Baal, e eles vão ao Monte Carmelo, 450 profetas de Baal, mais 450 profetas de Azera, totalizando 800, né? 850. E eles lá se portam, fazem um monte de coisa, tentando invocar
aqueles demônios para que aquele desafio, para saber quem era o verdadeiro Deus, e eles fizeram de tudo, se cortaram, invocaram tudo que é ruim e não conseguiram êxito. Somente Elias conseguiu essa proeza, que ele orou e Deus consumiu todo o holocausto. Na Bíblia diz que até as pedras, eram 12 pedras, né? Deus consome tudo. Tudo. Aí eu vou voltar aqui nos corpos. Eu vou te dar algumas curiosidades sobre esses corvos que estão na Bíblia. Os corvos, na cultura europeia e na França, se acreditavam que eles eram alma de padres e freiras perversas. Na Alemanha, as almas dos condenados. Na Suécia, ele era considerado almas de pessoas assassinadas e que não tiveram um funeral católico. Na Dinamarca, se você visse um corvo e olhasse um buraco na pena do corvo, se você olhasse por aquele buraco, eles acreditavam que você também se transformaria no corvo. Tinha um deus mitológico chamado Odin, que ele tinha 2 corvos, e ele acreditava que esses corvos passeavam pela terra toda e à noite eles traziam informações para ele. Os corvos se adaptam facilmente, podendo viver em montanhas, nevadas, desertos, floresta. A sua dieta inclui peixe, carnes e sementes e frutas. Eles são altamente inteligentes, totalmente contrário daquilo que as pessoas imaginam com relação ao corvo. Você vai entender o que eu vou falar. Eles são extremamente inteligentes. Na natureza, não existe outro pássaro que tenha a inteligência do corvo. Para se ter uma ideia, a inteligência do corvo é tão grande que ela é associada ao chimpanzé e ao golfinho, no nível de inteligência do corvo. Eles imitam a voz humana e de lobos e raposas. De que forma que eles imitam a voz humana e de lobos e raposas? Se tiver por exemplo, uma carcaça que ele não consegue abrir aquela carcaça, ele imita o chamado do lobo. Em cima daquela carcaça, o lobo vem, abre a carcaça e ele se alimenta. De tão inteligente que é esse bicho. Eles usam linguagem corporal. Nenhum pássaro usa linguagem corporal, só o corvo. Ele aponta com o bico. Se ele for domesticado e você falar para o corvo assim, Marta, vamos dizer, Marta, onde está o Brás? Você vai olhar para lá, não vai? O corvo também, se você falar o nome da pessoa, ele pega aquele nome e ele consegue identificar aquela pessoa. Isso é raríssimo também. Então, essa última parte que Deus me deu, que a viúva se alimenta, né? Através do que Eliseu fala, da botija, que multiplica, e na parte que Elias é alimentado pelos corvos, eu também me chamou muita atenção. Naquela época em Israel, com esse decreto de Elias, a seca ela foi muito ferrenha, ela foi muito dura, essa seca. Tudo que Israel tinha foi se consumindo.
Então, naquela época, era uma época em que eles ofereciam, né, cultos a Baal pela fertilidade. Se as coisas ficassem bem, eles ofereciam culto a Baal. Se eles quisessem coisa relacionada à fertilidade, eles ofereciam a Moloque, eles queimavam crianças, era horrível deles, né? E o que acontece? Quando Elias está no Querite, lá em Israel, eles estavam passando por essa seca. E o que acontece? Eu li alguns comentários bíblicos que Elias permaneceu no Querite durante 2 anos e meio. Não sei se vocês já leram isso. Você já deve ter lido, né, Letícia? Se a Letícia falar que sim, 2 anos e meio. E Deus mandando aqueles corvos alimentar Elias. Os corvos iam de manhã, levavam pão e carne para Elias. Presta atenção. De onde você acha que era tirado esse pão e carne? Fala para mim. Deixa a tua mente fluir. Lembra que em Israel tudo era sacrificado para o Deus da fertilidade. Tudo eles sacrificavam para o Deus da fertilidade, que era Baal. A terra passando por essa necessidade toda, vocês acham que a rainha Jezabel e Acabe fizeram quantos sacrifícios para Baal, para que essa chuva para que a chuva voltasse? Foram 3 anos e 6 meses. Vocês imaginam, né, ficar sem comida na tua despensa durante 1 ano? Não tem como, né? Não tem como. E lá em casa, se fizer isso, acho que eu fico doido, porque eu como igual um cavalo, né? Então, o que acontece? Essa carne e esse pão que o Senhor mandava para Elias era carne de um sacrifício. Era carne sacrificada. Porque, vamos lá, se todo o povo está sofrendo uma seca, vamos trazer assim, se todo bairro aqui não tem dinheiro, ninguém tem comida. A casa da Marta tem dinheiro porque o Braz é rico. Então só vai ter comida onde? Vamos lá, vamos raciocinar. Só vai ter comida onde? Na casa da Marta. Então, essa comida, essa carne e esse pão, os corvos iam buscar no sacrifício que o rei Acabe e a Jezabel faziam a Baal. Era de lá que Deus pegava a carne e o pão e levava para Elias. Agora, por quê? Qual o único bicho que teria acesso a isso? Por quê? Porque o corvo era a personificação do mal. Nenhum outro bicho poderia entrar ali, a não ser se for o corvo. Só o corvo poderia estar naquele local onde era sacrificado, porque o corvo era a personificação do mal. Então ele tinha livre acesso onde Jezabel estava. Ele andava pelo palácio, entendeu? Porque se acreditava que o corvo era um mau presságio. Ele é até o cinema, né? Botou essa estirpe no corvo, que ele é um bicho ruim, mas na verdade ele não é. Ele é um bicho extremamente inteligente, é um bicho até brincalhão. Tem relatos que ele brinca
Ele brinca sozinho com bola, ele pega a bolinha de golfe e brinca, ele desce de escorrego em terras que tem montanha congelada, ele gosta de brincar escorregando, descendo, quer dizer, é um bicho tranquilo, entendeu? Então Deus usa, por que eu queria falar isso aqui para a gente encerrar, que foi aqui que Deus me deu, até aqui Deus me deu, tá bom? Não fica chateada não. Daqui a 50 anos, quando eu vier pregar aqui de novo, aí eu fico 7 horas pregando direto, tá bom? Por que eu estou falando isso? Por que eu estou falando isso? Deus tem usado na tua vida aquilo que não é consagrado a Ele. Você tem passado por algumas coisas porque você está igual as pessoas que acreditam que o corvo é ruim. E o corvo não é ruim. O que está sendo consagrado na tua casa não pertence a Deus. Eu preciso falar. Que é assim que Deus quer que eu fale. Tudo aquilo que vem entrando na tua casa não é consagrado a Deus. E Deus, na noite desse dia, pela misericórdia do Senhor, porque Ele sabe que você não sabe que aquilo ali é errado. Escuta de novo. Deus ainda está te alimentando, mesmo sabendo que você não sabe que aquilo que está dentro da tua casa é errado, mas por misericórdia do Senhor, Ele continua te alimentando. E hoje você tem uma oportunidade, já que eu te revelei que o corvo não é essa pessoa ruim. Eu estava conversando com Kátia e eu perguntei a Kátia: Kátia, na época que você era do candomblé, o que era oferecido dentro dos rituais que você participava? Aí Kátia falou para mim assim: pô, cara, quando você queria assim ter coisa material, ter uma bênção, vamos dizer assim, vamos ser mais claro, ter uma bênção de lá, você tinha que oferecer para todos eles. Você tinha que oferecer para todos eles, para que você consiga alguma coisa. Você oferecia para todos eles, porque se você não oferecia, você oferecesse para um e não oferecesse para outro, você poderia ter o problema da tua bênção não chegar, porque aquele que estava ali que não foi, que nada foi oferecido a ele, aquele que estava ali poderia ficar zangado e atrasar a tua bênção. Mas hoje, na noite desse dia, eu te trago um Deus que você não vai precisar oferecer nada. Você só precisa oferecer a Ele o teu coração, porque Ele está atrás do teu coração. A tua maior oferta é o teu coração aqui no altar do Senhor. É isso que Ele quer. Ele me usou aí da forma maluca dele, da minha forma maluca aí, tá? É a primeira vez, entendeu? E a gente vai, mas eu tenho uma coisa certa para você. Eu sei ouvir a voz de Deus. Eu sei ouvir a voz de Deus. Às vezes você procura um dom na igreja. Qual é o teu dom? Eu queria ter, vamos dizer assim, eu queria ter o dom da Letícia. A Letícia prega com facilidade.
A Letícia é maravilhosa. Eu gosto de ver a Letícia pregando, eu gosto de ver a Kátia pregando, mas a igreja não é só pregação não, cara. A igreja é ele tocando, entendeu? A igreja é o Gabriel tocando, a igreja é a Marta. Ontem o rapaz falou aqui uma coisa importante que muita gente não se ligou. Ele falou aqui o Nelson, a missionária Marta, ela é minha mãe. Ele falou assim, ela é minha mãe. Ela me orientou muito. É isso que está faltando isso. Então, aqui várias pessoas têm o seu dom, entendeu? O meu dom não é esse, pregar, mas eu estou aqui por obediência, entendeu? Mas uma coisa eu tenho, eu tenho intimidade com Deus. Eu tenho intimidade com Deus. Até porque eu não passei o que eu passei à toa não. Não foi à toa não. Não foi à toa não. Não foi à toa não. Não pensa assim, o Murtão é malucão, mas o Murtão tem história. Eu tenho histórias terríveis que você não aguentaria. O que eu suportei para chegar aqui é coisa de doido. É coisa de doido. É coisa de doido. Uma dessas coisas aí, uma vez quando Deus falou que ia operar minha esposa, o diabo montou na minha coluna. O diabo montou na minha coluna que eu tive que tomar mais de 15 remédios e não adiantava para aliviar a dor. E eu tive que morder travesseiro e passar uma noite toda com dor. Com dor terrível. Para que eu não marcasse a cirurgia dela. Não foi, cara? Foi. Eu gritava de dor, suportando a dor, suportando quieto. Quando eu falei no início dessa pregação, que o meu ministério se inicia da mesma forma de Elias, porque eu também saí do nada. Eu saí do nada. Mas quando o inimigo se apresentou da minha casa, primeira coisa que eu falei para ele, não. E a segunda coisa, eu aceitei Jesus. Eu não perguntei se dá, se não dá. Eu aceitei Jesus. E eu vou te falar uma coisa. No momento que eu aceitei Jesus, lá naquela estrada do Caboclo, e botei o pé do lado de fora da igreja, Deus já começou a falar comigo. Foi instantâneo. Não falou comigo, você vai ser pregador. Deus falou, vai, faz isso, acolhe, apoia, abraça, dá carinho, entendeu? Então isso também é um dom. O pastor Alexandre é maravilhoso nisso. É um cara que tem um dom maravilhoso, que é um dom de unir. E é isso que precisamos na nossa igreja. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela oportunidade, pela paciência. Quando eu vier aqui daqui a 56 anos, pastora Letícia, eu prego 6 horas direto. Tá bom? Deus abençoe a todos. Fiquem, se você não conseguiu entender tudo que eu falei, fique pelo menos com essa lição do corvo. O corvo não é aquilo que se apresenta. O corvo não é aquilo que as pessoas acham que ele é. Entendeu? O corvo é maravilhoso. O corvo é inteligente. O corvo é um animal que soma. Deus usou aquele pássaro, não foi à toa. Nenhum outro pássaro poderia fazer o que o corvo faz. Então, se você pegou essa palavra e está se sentindo um corvo, se sinta um corvo mesmo, porque eu saí daqui me sentindo um corvo. A sensação que eu tenho de sair daqui, como corvo, é de ser útil para o outro. E é isso que importa. E eu agradeço a minha oportunidade. Glória Glória a Deus. Aleluia. Deus continua abençoando o pastor Burro. Em nome de Jesus. Palavra abençoada, irmão.
Palavra abençoada. Corvo. O primeiro pássaro que saiu da arca foi quem? Foi o corvo. Mas só que ele não voltou, porque ele era carnívoro. Mas também ele não voltou, porque Moisés queria saber se ainda continuava chovendo em algum lugar. Se tivesse chovendo em algum lugar, qual é? Se tivesse chovendo em algum lugar, o corvo voltaria. Então não estava chovendo, então ele vai soltar pomba. O corvo. Muitas pessoas, através de filmes de terrores, né? E o que o Boto trouxe aqui de alguns países, olham o corvo de uma forma maldita. De uma forma totalmente maldita. Vê um pássaro negro, né? E fica aí, já tem até medo. Mas o corvo é como o Boto falou, inteligentíssimo. Inteligentíssimo. Ali quando Elias estava em Querite, secou a água. E quando seca a água, Deus manda ele falar, manda ele caminhar. Vai, caminha. E é assim conosco também. E ele vai, caminha, mata os profetas. E ali, antes de ele matar os profetas, e antes de Deus descer ali com fogo, ele teve que fazer o quê? Fazer o altar. Ele teve que armar todo o altar. É assim também na nossa vida. Antes de nós fazermos, querer alguma coisa de Deus, primeiro a gente tem que reerguer o altar. Aleluia. Reerguer o nosso altar. E quando eu vou erguer o meu altar, eu primeiro tenho que me abaixar para pegar a pedra. Primeiro eu tenho que me abaixar para montar. Então primeiro eu tenho que descer, montar, para que depois Deus venha e faça mover. E ali, com aquela autoridade, ele matou os 450 profetas. Zombou dos profetas. Zombou daqueles que serviam a Baal. Zombou dos profetas. E ali, ele temeu quando falaram para Jezabel. E ele tentou até a morte. Queria morrer. E Deus falou assim para ele, caiu um grande sono e Deus deu comida. Mandou o anjo dar comida a ele, água e pão, deu uma segunda vez e falou assim, ó, vai porque a caminhada é longa. Isso é para você, irmão. Aleluia. Deus está te enchendo. Deus está te dando comida, está trazendo um anjo, está te alimentando. Aleluia. Essas chamadas para pregar, é Ele te alimentando. Ele vai te alimentar, sabe por quê? A caminhada é longa, amor. Verdade. Pode te perseguir, pode fazer o que for, pastor. A caminhada é longa. Porque Deus está contigo. Aleluia. Palavra abençoada. Só para testificar a tua fé, irmão. A primeira vez que eu preguei foi no trem e era novo convertido. E eu nem sabia, eu fui fazer evangelismo no trem junto com hoje é pastor Robson. E eu cheguei no trem todo feliz, né? Quando eu entrei no trem, Deus me mostrou um rapaz saindo. Aí Deus falou assim para mim, assim que você fazia. Eu não gostava de crente. Então, quando entrava um crente no vagão, eu mudava de vagão. Meu Deus. Aí Deus falava assim, assim que você fazia. Eu falei, meu Deus. E fomos aí na volta. Quando entramos no trem, aí o Robson falou assim, ó, agora quem vai pregar é você. Eu tremi todo. E Deus de manhã tinha me dado o Salmo 70. Aí eu vou ler só o Salmo 70. E tá bom, e li o Salmo 70 e falei assim, Jesus te ama. Olha, tinha um casal com 2 filhos, choravam igual criança. E quando a gente estava para descer, ele chamou o Robson me chamou para ir junto com ele. Ele falou assim, olha, eu fui expulso da minha igreja. E estou indo aqui, ó, com cheio de bolsa, estou indo para outro lugar, eu nem sei se lá é um lugar bom. Mas a palavra, o Salmo 70, falou muito no meu coração. Deus usa da forma que Ele quer. E você falou comigo através dessa palavra. Aleluia. Eu me sinto um corvo. Em alguns lugares, muito aqui se sente muito como corvo. Rejeitado, visto, fazem acepção de pessoa, porque às vezes é tuas vestes, às vezes é o que você falam de você. O que falam do corvo para você? É mal. Então você é mal visto, mas é o corvo que Deus usa para levar alimento para muita gente. Verdade.
É o corvo que Deus usa para unir muita gente, como o pastor falou, pastor Augusto falou, pastor Alexandre. Deus usa corvo, usa quem Ele quer. E Deus continua te abençoando, irmão, que Ele vai te usar muito na palavra. Deus vai te usar muito. E você escrever não vai valer de nada, porque Ele vai te revelar em nome de Jesus. Irmãos, o Murtão pregou aqui, o pastor Murtão pregou. Eu creio que todos aqui ouviram a mensagem, entrou no coração. Mas se tiver alguém que está desviado do caminho do Senhor, e até onde essa voz que saiu desse microfone através do pastor Murta alcançou algumas vozes em algumas casas, eu creio nisso, meu irmão. E se você está afastado do caminho do Senhor, e se você quer aceitar Jesus neste dia, quer voltar para os caminhos, nesta noite, nós estamos aqui e vamos estar orando por você. E eu quero convidar o pastor Murta para estar orando por essas vidas em nome de Jesus. Aleluia. Deus bendito, Pai, graças te damos por essa palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, porque mesmo não capacitado, Tu usaste a minha boca, porque eu me deixei ser usado por Ti. Obrigado por ter chegado até aqui, Senhor. Obrigado pelos meus irmãos. Obrigado pelo meu cunhado por ter vindo também ouvir a Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela pastora Letícia. Obrigado, Senhor, pelo pastor Alex. Obrigado, Senhor, pela missionária Marta. Obrigado, Senhor, pela diaconisa Priscila. Obrigado, Senhor, pelo Braz que abriu as tuas portas da casa dele para que as pessoas pudessem entrar aqui e ouvir a tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Irmãos, enquanto nós vamos adorar o nosso Deus com nossos dízimos e ofertas, as crianças vão estar louvando ao Senhor.